Oi, gente, tudo bem? Hoje tô aqui pra falar um pouquinho sobre o nosso eterno Carlitos. Vamos lá? Charlie Chaplin nasceu no ano de 1889, pertinho de Londres. Ele vem de uma família de artistas. O pai e a mãe dele eram atores. A mãe dele também cantava em ópera. A primeira experiência dele num palco foi quando a mãe dele estava cantando e a voz dela falhou. E aí ele entrou imitando a mãe dele. Todo mundo na plateia amou, né? O resultado disso foram aplausos e moedas. E ele tinha 5 anos de idade. Daí em diante foi só aprimorando mais a experiência dele no palco. A mãe dele adoeceu também quando ele era bem novinho. Ele tinha um irmão. Ela teve que morar em um hospício, na realidade. E eles ficaram um tempo morando com o pai deles. Depois disso, eles tiveram que sair e morar em orfanatos, porque o pai dele tinha problema com a bebida. Então, a infância deles foi bem complicada, assim, bem difícil. Quando ele era pré-adolescente, o pai dele decidiu colocar ele num grupo de sapateadores. A carreira profissional dele realmente começou por aí. E depois disso, quando ele era adolescente, ele meio que tentou ser ator dramático. Ele apresentou um personagem chamado Billy numa peça sobre o Sherlock Holmes. E depois disso, ele começou uma carreira no Teatro de Vaudeville, que era mais ou menos um gênero teatral parecido com o número 600 que a gente conhece hoje. Todos os tipos de artista no palco, músicos, bailarinas, acróbatas, animais em cena. Junto com essa companhia que se chamava Fred Carno, ele teve a oportunidade de viajar para os Estados Unidos. Eles faziam mais ou menos uma vez por ano uma turnê por lá. E ele começou a fazer muito sucesso nessa companhia. Ele foi conseguindo assim os números que conseguiram bastante destaque na época. E o pessoal foi nos Estados Unidos meio que descobrindo ele. Na segunda vez que ele tava lá, ele recebeu a proposta para fazer um filme. Só que ele não aceitou até o contrato dele ter finalizado com a Fred Karno. Isso daí aconteceu em novembro de 1913. Ele já começou a produzir vários filmes no ano de 1914, se mudando para os Estados Unidos, definitivamente. Então ele tinha um papel bem pequeno, assim, em vários curtas. Naquela época eles produziam muitos curtas por ano. Teve um dia que eles precisaram de um papel um pouco maior, assim, porque eles estavam achando que um filme não estava fazendo muito sucesso. E daí ele decidiu ir correr no camarim e achar um monte de figurino. Foi aí que finalmente surgiu o personagem do Carlitos que a gente conhece. Ele tentou fazer assim, pegar um sapato muito grande, uma calça muito grande, um paletó mais pequenininho e um chapéu coco pequeno também. Esse filme se chamava Corrida de Automóveis para Meninos. Quando as distribuidoras viram esse filme, elas começaram a gostar cada vez mais do que ele estava fazendo. Depois disso, começou também a dirigir os próprios filmes e ter um crescimento maior dentro dessa empresa. Os contratos dele geralmente eram anuais, então assim, de ano em ano ele ia trocando de empresa e cada empresa que contratava ele por um valor maior ainda. Então, no ano de 1915, ele já estava ganhando mais do que o próprio presidente dos Estados Unidos. E esse foi tipo um crescimento de carreira muito, muito rápido. No ano de 1914, ele trabalhou para Mack Sennett and the Keystone Company, depois ele foi para Essany, depois ele foi para Mutual. Em 1914, Chaplin produziu 37 filmes. E no ano de 1915, 15 filmes. Só que como essa carreira dele, ele estava ganhando muito dinheiro, ele acabou construindo os próprios estúdios ali no ano de 1918, em Hollywood, na área residencial. Ele fechou o contrato com uma empresa feita especialmente para utilizar os filmes dele. Depois os Estados Unidos contratou 2 curtas que ele tinha feito no ano de 1919 para fazer propaganda sobre o Liberty Long Drive. Os filmes que ele fazia eram de 2 rolos de filme. Então, cada rolo de filme tinha mais ou menos 16 minutos, ficavam em média de 32 minutos cada filme que ele fazia. Em 1921, ele fez o primeiro longa de comédia, que foi O Garoto. Em 1925, Chaplin lança o maior filme de sua carreira, o filme mais lucrativo e do qual ele se orgulhava mais. Ele sempre dizia que ele gostaria de ser lembrado por esse filme. Chama A Corrida do Ouro, da Dança dos Pãezinhos, lembra? Uma curiosidade sobre esse filme é que os mineiros eram moradores de rua e aceitaram trabalhar por um dia de pagamento. No ano de 1927 aconteceu um negócio que mudou a vida do Chaplin assim, de maneira bem drástica.
foi lançado o primeiro filme falado, o cantor de jazz. Durante uma década ele ainda evitou bastante fazer filme falado, mas os 2 próximos filmes que ele fez depois desse outro filme ter sido lançado, por exemplo, no As Luzes da Cidade, tinha efeito sonoro e tinha música no final. Quando a gente vê a florista oferecendo flores a Carlitos, teve mais de 342 takes para ser mais específica. Depois disso, no Tempos Modernos, foi a última vez que a gente viu Carlitos no cinema e também foi a primeira vez que a gente ouviu a voz dele, né? Ele canta uma música chamada Smile no final. Finalmente, no ano de 1940, ele lança o filme chamado O Ditador. E é o primeiro filme falado dele. Só que assim, os personagens dele sempre eram muito pobres e toda a história dos filmes dele sempre tinha quase uma luta de classes. Ele destacava muito essa diferença entre o pobre e o rico, e quase toda a comédia dele girava em torno disso, sabe? E por causa disso, o FBI já estava meio que atrás dele, já tinha pastas confidenciais sobre o Chaplin. Isso tudo foi complicando mais a vida dele. E no ano de 1940, quando ele fez O Ditador, foi meio que uma sátira do que estava acontecendo na guerra já. E foi apenas um ano antes dos Estados Unidos tomarem partido na guerra. Ele interpretava 2 papéis. Um de o ditador da Tomânia, que se chamava Adenoide Hinkel, e o outro de um barbeiro que era perseguido. Como foi a primeira vez que ele deu um fala, né, no cinema, e foi o ditador que deu todo um discurso, então isso daí chamou muita atenção e daí o governo ameaçou ele a fazer um relatório público. Só que muita gente diz que isso acabou não acontecendo porque todo mundo ficava morrendo de medo que ele fosse satirizar os próprios interrogadores, sabe? Então, isso daí acabou meio que complicando a vida dele. Em 1947, que ele foi lançar um filme chamado Monsieur Vardot, ou em português, né, O Barba Azul. O filme foi sabotado em várias cidades dos Estados Unidos, não foi lançado em muitos lugares, nem na Califórnia. Ele foi melhor recebido na Europa, principalmente na cidade de Paris. E em 1952, quando ele foi lançar As Luzes da Ribalta, o filme também não foi lançado nos Estados Unidos. E daí, por causa disso, ele decidiu ir viajar para Londres. O J. Edgar Hoover, o então diretor do FBI, descobriu que o Chaplin estava indo para Londres e deu um jeito de exilar o Chaplin dos Estados Unidos. Ele foi morar com a sua então esposa Una na Suíça. A continuação da carreira dele se deu em Londres, onde ele lançou mais 3 filmes. A Condessa de Hong Kong foi com Marlon Brando e com a Sophia Loren. Foi o último filme da carreira dele e também o único filme colorido. Ele tinha planos de fazer um último filme com a filha dele. Só que aí, bem na época, ela se casou. Então, por causa disso, deu aí um conflito de agendas e eles acabaram não produzindo esse filme. Entre o ano de 1969 e o ano de 1976, ele dedicou inteirinho para compor algumas trilhas sonoras dos filmes mudos dele. Em 1972, ele ganhou um Oscar honorário pela sua contribuição com o cinema. Então ele viajou para os Estados Unidos e já estava bem velhinho, assim. Foi a única vez que ele pisou nos Estados Unidos depois de ter sido exilado de lá. No ano de 1975, Chaplin foi nomeado Sir pela Rainha da Inglaterra. Em 1977, o Chaplin morreu, dormindo, no dia do Natal. Só que a história dele não acaba por aí, porque o caixão dele foi roubado em março de 1978, no dia 1º. E isso foi feito na tentativa de extorquir a viúva dele. Demoraram cerca de 3 meses para descobrir onde foi parar esse caixão. Hoje em dia, a lápide dele no cemitério conta com algumas camadas extras de cimento só para evitar que isso aconteça mais uma vez. Chaplin teve cerca de 6 relacionamentos na vida dele. 4 deles foram casamentos. 2 desses casamentos foram com meninas de apenas 16 anos. E justo esses 2 casamentos duraram 2 anos apenas. Quando ele tinha 54 anos, ele casou com uma moça de 18 anos, que foi a Una. Foi com ela com quem ele passou o resto inteiro da vida dele e, apesar dessa diferença de idade, eles se davam muito bem. Ela cuidou dele até ele ficar bem velhinho e falecer, e eles 2 estão enterrados juntos no cemitério.
Ele teve 11 filhos. 8 desses 11 filhos foi com ela. E, inclusive, a Geraldine Chaplin. Ele nunca revelou a técnica dele de cinema. Muitas dessas técnicas só foram descobertas depois dele já ter falecido faz um tempo. Depois disso, assim, conversando com profissionais, com colegas de trabalho dele. Teve um outro documentário que foi feito em Londres, e para isso eles pegaram alguns rolos de filme que estavam guardados, que foram inutilizados pelo Chaplin. E aí sim é que eles foram descobrindo isso, sabe? Ao invés de ter um roteiro pronto na hora de filmar, ele sempre partia de uma premissa. Por exemplo, Carlitos na loja de flores. Ou Carlitos vai à farmácia. E a partir dali, ele montava toda a cena ao redor dele, todos os profissionais com quem eles estavam envolvidos já estavam prontos. A partir do personagem dele, ia mais ou menos improvisando dentro da cena. A partir dali, ele ia desenvolvendo a história do filme. Isso fazia com que o filme ficasse muito mais caro do que o normal. Então, obviamente, se fosse para os grandes estúdios comerciais pagarem por esse tempo extra, eles praticamente não iam aceitar. Por isso que depois do Chaplin ter construído todo o estúdio dele, ele teve uma autonomia maior artística para decidir fazer isso. E eu acho que como ele teve essa possibilidade de improvisar dentro da cena e coisa assim, muitas ideias as quais ele teve foram descartadas, coisas que ele via que não ia funcionar direito, e as outras coisas que iam funcionar, que todo mundo adorava, em set mesmo ele via a reação das pessoas com ele desenvolvendo as cenas e tal, e isso possibilitou que ele sempre tivesse essa técnica, uma coisa muito particular, muito única dele. Também é isso que contribui para ele ter tido esse grande sucesso. Chaplin trabalhou durante 50 anos para a indústria cinematográfica. Sofreu algumas injustiças, mas nos fez rir tanto. Está eternizado como um dos maiores gênios que o cinema já viu. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Chaplin, a gente sempre deixa um conteúdo um pouco mais completo no site. Se vocês estiverem interessados, dá uma conferida aí na descrição do vídeo. Se vocês querem saber um pouco mais sobre cinema, já se inscreve no canal, porque vai ter muito mais vídeo aqui. Já badala o sininho para ficar sabendo sobre os próximos vídeos. E é isso. Um beijão e até a próxima!